Boa tarde a todos, boa tarde pessoal, boa tarde a todos os inscritos aí em mais uma edição do BIM Month. Sejam muito bem-vindos a mais esse dia do evento. Eu sou o Emerson, coordenador de marketing aqui da FF Solutions, e é um prazer, é uma honra aí ter todos vocês presentes na semana de encerramento, né, em mais esse webinar aí dessa quarta edição do BIM Month. Hoje nós estamos aqui com o Paulo e o Wesley da CADBIM, e o Marcelo Nonato da FF Solutions. Eu vou convidar eles aqui nesse momento inicial para já abrir a câmera deles e dar aí uma breve palavra aí de boas-vindas para todo mundo. Paulo, Wesley e Marcelo, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade. Oh, que ótimo, hein? Boa tarde a todos, né? Agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando de BIM, é um assunto que eu curto bastante, né? Estar aqui com os nossos parceiros da FF Solutions, CADBIM, o Paulo Tiburtino, o Wesley Castella aí, muitos desafios juntos, né? E eu acho que vai ser aí uma grande satisfação poder trocar umas ideias sobre o uso do BIM em infraestrutura. Vai ser muito bom. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Tiburtino, sou diretor técnico aqui na CADBIM. Prazer aí estar com vocês aqui à tarde, né? Bastante gente interessante aqui para discutir sobre esse tema. Acho que está com uma ênfase bem legal no nosso mercado. Agradecer aí a FF, né? Nossa parceira. Essa atitude de vocês aí com o BIMANF, né? Acho que é muito interessante a gente conseguir realmente disseminar esse conhecimento, né? A gente conseguir entender, já tivemos várias palestras legais, consegui acompanhar algumas, não todas, né? A gente tem umas agendas aí meio difíceis, mas está sendo muito bacana e obrigado pelo convite, né? Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente preparou para vocês aqui hoje. Boa tarde, pessoal, né? Agradecer aí a FF, né, pela oportunidade e vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre BIM para infraestrutura, né? Sou engenheiro civil, trabalho aqui, né, como parte de coordenação BIM para infraestrutura e é isso, vamos lá. Eu acho que o Paulo vai iniciar, né, Paulo? Sim, acho que depois eu vou passar aqui sobre a agenda, vou compartilhar a tela. Acho que o Emerson ainda deve passar algumas considerações aí iniciais. Ok. Isso, obrigado Paulo, obrigado Wesley, obrigado Marcelo. É muito bom ter vocês aqui para essa tarde, que com certeza vai ser aí muito rica em conteúdo, e a gente está muito realmente empolgado para ver o que vocês prepararam para a gente. Pessoal, antes de seguirmos com o momento do evento, com a apresentação que a equipe da Cadibinho, o Marcelo Nonato prepararam aí para a gente, vamos só recapitular um pouquinho aqui da nossa agenda. Eu vou compartilhar aqui a, a minha tela. Por favor, confirmem para mim se vai aparecer para todo mundo, por favor. Conseguem ver? Foi. Bom, vamos lá. Para quem já conhece, mas só para recapitular aqui um pouquinho da FF Solutions, tá? Nós somos uma empresa aí com 27 anos no mercado de tecnologia da informação, fundada em 1995, e somos uma empresa especializada em oferecer soluções integradas e completas, né? Desde aí da implementação de serviços a softwares, consultoria e capacitação. A nossa missão é conduzir e apoiar a transformação digital no segmento de arquitetura, engenharia e construção, né? Então, nós buscamos ser o parceiro ideal aí dos nossos clientes durante todo esse processo de transformação digital que eles passam, né? Que a gente entende aí, que passa realmente por muitos setores da empresa, e que é importante ter essa visão aí 360, né? Essa visão aí para todos os setores da empresa, para realmente conduzir essa transformação digital com sucesso. Os nossos pilares de inovação, né, para apoiar a transformação digital, né, para ajudar os nossos clientes durante esse processo, primeiro voltado para processos, com a parte de consultoria e serviços, né, então desenvolvimento de soluções específicas para a necessidade de cada um dos clientes, né, consultoria aí de implementação BIM e GeoBIM, a parte de tecnologia, né, de implementação aí de tecnologia, né, onde a gente atua aí com os principais desenvolvedores de softwares do mercado, como a Autodesk, por exemplo, e a parte de capacitação, né, onde a gente entra com um treinamento especializado dos colaboradores, né, treinamento aí em company e tudo mais.
Enquanto Autodesk, a FF Solutions é parceira Platinum da Autodesk, né, que é o mais alto nível no programa de parceiros de Autodesk em todo o mundo, né, e isso traz aí para os nossos clientes maior eficiência e vantagem competitiva, né, para a empresa. Tudo isso porque a gente realmente tem aqui dentro da empresa, né, dentro da FF Solutions, equipes muito bem capacitadas, com experiência técnica sólida, comprovada, né, com experiência aí de aplicação em diversos projetos do segmento. E falando em capacitação, né, para quem pôde acompanhar no começo do ano, a gente lançou a Build Lab Academy, que é o nosso pilar de capacitação, a nossa plataforma de capacitação de treinamentos, onde a gente procura aí trazer treinamentos para o mercado, né, treinamentos para os profissionais de arquitetura, engenharia e construção, para apoiá-los, né, e fazer com que cada profissional seja um agente transformador da indústria, né? Um agente transformador e que vai conduzir a transformação digital como um todo. E com a Build Lab Academy a gente tem a solução Enterprise, que é o desenvolvimento de uma solução, né, de uma plataforma específica de treinamentos para cada empresa. Então, eles são realmente treinamentos especializados e desenvolvidos para a necessidade da empresa. Tá? Então, isso é um diferencial aí bem importante, porque realmente a sua empresa pode ter a oportunidade de ter uma plataforma exclusiva voltada ali para os seus colaboradores e que vai apoiar aí durante todo o processo de capacitação dos seus profissionais. E no final da live, tá, a gente tem um presente exclusivo também para poder compartilhar com vocês, que com certeza vocês vão gostar bastante. Recapitulando aqui a nossa agenda de BIMONF 4, a gente está aí com o evento desde o dia 20 de julho, né, com grandes palestras aí que vieram acontecendo. Estamos hoje na semana de encerramento do evento. Né? Hoje a gente vai ter a palestra aí do Paulo e do Wesley da CAD-BIM para falar sobre a importância de modelagem BIM em projetos de infraestrutura. E amanhã a gente tem o encerramento aí do evento com a nossa equipe de serviços profissionais. E já chegando aqui no momento da apresentação, queria já chamar o Paulo e o Wesley para começar a apresentação deles. Aí a gente vai ter um momento aí bem rico de bastante informação e muito conteúdo. Paulo, Wesley, esse momento é todo de vocês, fiquem muito à vontade. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou colocar a apresentação no início. Pronto. Wesley, me confirma aí se você está vendo minha tela, Sim, por favor. Sim. Pessoal, boa tarde. Vamos lá dar início à nossa palestra aqui de hoje. Então, hoje nós vamos trazer aqui o tema da importância da modelagem BIM em projetos de infraestrutura. Acho que é um tema bem bacana aí, né? Está em ênfase no nosso mercado. Vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto aqui nessa tarde. Passar um pouco aqui sobre a agenda. Vou falar brevemente aqui sobre a CAD-BIM. Tá? Depois a gente vai entrar nos projetos de infraestrutura antes da modelagem BIM. Então aqui eu quero trazer alguns pontos, né, algumas dores, algumas dificuldades que a gente acaba tendo fazendo o nosso desenvolvimento desses projetos em 2D. Posteriormente eu vou trazer os projetos de infraestrutura com a modelagem BIM. Então tentar aí trazer quais são os benefícios, quais são as melhorias, né, que a gente consegue dentro desses projetos aplicando essa modelagem. E, posteriormente, o Wesley vai trazer para nós essa aplicação da modelagem BIM dentro dos projetos de infraestrutura que a gente está desenvolvendo em nossos cases aqui no dia a dia. Então, ele vai passar aí mais tecnicamente, né, com algumas imagens, passando para vocês a nossa aplicação da modelagem nesses projetos. Vamos lá, iniciando aqui, passar um pouquinho sobre a CAD-BIM. Então, aqui a CAD-BIM, isso aqui é a nossa frase, né, quase que um lema que a gente utiliza aí
o CAD fez parte da história, o BIM construirá o futuro. Então, nosso fundador, que deve estar no vendo, né, nosso sócio fundador, Rodrigo Mione, a maioria da diretoria e muitos dos nossos profissionais, nós viemos do CAD, né, estamos aí trilhando esse conhecimento aí, né, do BIM. A CAD BIM, ela tem mais de 15 anos atuando aí no mercado de consultoria e desenvolvimento de projetos. Então, hoje a gente atua em todas as pontas de uma consultoria, né? Então, a gente tem desde contratos de consultoria corporativa até contratos de modelagem. E na parte da engenharia, a gente, como responsáveis técnicos, né, dos projetos, a gente atua desde a parte de um projeto conceitual, básico e detalhado, para diversos setores e segmentos. A gente tem mais de portfólio aí já com mais de 100 projetos de engenharia ou consultoria desenvolvidos. Isso soma aí mais de 150 mil horas, né, que a gente tem de horas de desenvolvimento dentro de projetos ou consultoria, que nos trouxe uma bagagem bem interessante, né, dentro desse mercado. Aqui uma parte que a gente gosta de falar um pouco, que a gente não gosta de, está até na nossa apresentação, comercialmente a gente apresenta, a gente não gosta muito de medir a nossa experiência por metro quadrado, assim, pela diversidade de setores que a gente atua. E aqui eu deixei em ênfase aqui alguns setores que remetem ou fazem parte da infraestrutura, para poder mostrar para vocês que a gente já aplica isso nos nossos cases aqui no dia a dia, e a gente tem aí experiência para estar falando sobre infraestrutura com vocês. Passando aqui um pouco pela CAD BIM, vamos realmente dar início aí aqui a nossa parte mais técnica da palestra. Então, aqui vamos falar dos projetos de infraestrutura antes da modelagem BIM. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados de mercado. Então, eles dizem para nós aí que 80% dos projetos de arquitetura, engenharia e construção, eles excedem o orçamento. 52%, né? Então, mais da metade aí de todos os projetos, eles em retrabalho, devido à precariedade de dados ou de comunicações. 20% dos projetos não cumprem seus prazos de conclusão. E 35% dos projetos enfrentam atrasos e desperdício de recursos em função de conflitos e da necessidade de retrabalho. Então, aí a gente vê alguns indicadores, números, né, bem expressivos, e de como a gente sabe que a engenharia ela precisa, né, de novas metodologias, novos processos, que a gente consiga melhorar esses números dentro do nosso ciclo de desenvolvimento de um projeto. Aqui vamos para os projetos de estrutura antes da modelagem BIM, e aqui eu queria trazer para vocês alguns pontos, né, algumas dificuldades, algumas dores que a gente tem quando a gente desenvolve esses projetos na engenharia tradicional, vamos dizer assim, vai em 2D. Quais são as dores, as dificuldades que a gente tem que realmente a gente chega naqueles números, naqueles indicadores que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre integração e comunicação. Então, a dificuldade que a gente tem nessa parte quando a gente está trabalhando somente em 2D. Então, basicamente, quando a gente fala aí de projetos do setor da infraestrutura, a gente começa a se deparar com projetos de grande porte. E nesses projetos a gente acaba que tem muitas disciplinas envolvidas, né? Então, a gente está falando aí de topografia, geotecnia, geometria, terraplenagem, obras de artes especiais, correntes, superestrutura, enfim, a gente tem uma infinidade de disciplinas, claro, né? A gente vai ter uma variação quando a gente estiver falando de rodovias, né? Ferrovias, portos, aeroportos, barragens, mas em suma a gente para um desenvolvimento de um projeto desse, a gente tem muitas disciplinas. E quando a gente tem esses projetos desenvolvidos na engenharia tradicional, 2D, a gente tem uma dificuldade de ter essa integração entre todas as disciplinas. Então, a gente não consegue ter uma melhor visualização e até mesmo a compreensão desse projeto como um todo. E a parte da comunicação, ela se torna até mesmo um pouco falha e morosa, porque a gente tem ali cada projetista desenvolvendo dentro da sua responsabilidade, e isso acaba tendo algumas falhas dentro dessa comunicação por não ter essa integração tão efetiva. Outro ponto que eu queria passar é sobre as dificuldades na identificação das incompatibilidades do projeto. E aí eu coloco até incompatibilidades, né? A gente vê falando bastante quando a gente fala em modelo 3D, somente interferências, né? Sim, a interferência, ela é uma dessas incompatibilidades que a gente pode ter no projeto. E aí, já puxando um pouco para ela também, todo mundo aqui que já trabalhou em 2D, né? A gente sabe o quão difícil já é a gente fazer uma compatibilização 2D de um edifício, onde a gente está falando aí de arquitetura, estrutura, projetos complementares, e a gente já consegue saber o quão difícil uma imprecisão que a gente tem. É muito difícil a gente
falando em 2D, a gente tem uma compatibilização 100% dessas interferências. E quando a gente fala de infraestrutura, essa imprecisão é ainda maior, né? Porque a gente tem diversas disciplinas, temos projetos aí de grandes portes, às vezes quilômetros, né, de disciplinas aí desenvolvidas, grandes traçados, e isso a gente tem uma dificuldade muito maior quando a gente não tem todas essas disciplinas modeladas. E outra incompatibilidade que a gente tem são com as condições existentes do local de implantação desse nosso projeto. Então, ali a gente pode ter diversos gasodutos, oleodutos, canais, diversos itens, né? Que às vezes a gente nem tem o cadastro dessas disciplinas dentro do nosso projeto. E isso pode se tornar um problema que a gente só vai conseguir solucionar em obra. Também temos questão ambiental envolvida, então toda essa parte de condições existentes, quando a gente trabalha em 2D, a gente tem uma dificuldade grande de conseguir prever essas incompatibilidades desde os primeiros estudos do nosso projeto. Outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é sobre o maior prazo de desenvolvimento do projeto, ou pensando no ciclo dele como um todo, né? Então, toda a dificuldade que a gente já tem com a integração e a comunicação desses projetos e a dificuldade na identificação dessas interferências, incompatibilidades, isso já nos gera muito retrabalho, onde a gente já tem um maior prazo de desenvolvimento, né, por consequência. E outro ponto aqui que eu gostaria de trazer é realmente sobre a forma que a gente faz esse desenvolvimento no 2D. Então, a gente passa muito por uma engenharia sequencial. Então, ali a gente tem as primeiras disciplinas sendo desenvolvidas, uma parte de topografia, e muitas vezes a gente precisa que essa disciplina ela desenvolva bastante, né, nos seus estudos, ou até mesmo realize emissões dos seus documentos para que as disciplinas posteriores elas comecem a dar andamento nos seus estudos. Então, isso acaba, quando a gente coloca num cronograma macro, é quase que uma escadinha, né? Então, uma disciplina starta, depois outra vai startar. Então, essa engenharia sequencial, quando a gente coloca tudo isso num cronograma macro, a gente acaba tendo um maior prazo de desenvolvimento dentro do nosso projeto. Aqui eu queria falar um pouco sobre a dificuldade nos acessos às informações. Então, de novo, a gente entra um pouco na integração e comunicação, os pontos eles vão meio que se complementando, né? E aí, por a gente não ter uma integração e principalmente a interoperabilidade, né, entre todas essas disciplinas, muitas informações importantes, às vezes, elas não são compartilhadas com todos os envolvidos dentro desse ciclo de desenvolvimento. E a gente que, assim, né, eu particularmente, acho que tem muita pessoa que está aqui com a gente hoje que também já trabalhou e desenvolveu esses projetos no 2D, a gente sabe que muitas vezes acontece de a gente, às vezes, estar utilizando algumas informações que elas não estão atualizadas. Então, a gente tem toda essa dificuldade nos acessos às informações e também essa questão da veracidade dessa informação, se realmente ela é a mais atual, se ela já não está obsoleta. E outro ponto aqui que eu queria passar é sobre o levantamento de quantitativos. Então, nessa parte aí, de novo, né, a gente está falando, a gente começa a entrar na parte de infraestrutura, começa a se deparar com projetos que são de grande porte. E aí a gente tem muitos itens, né, que a gente precisa, eles precisam ser levantados, mapeados aí quase que um a um. Em alguns itens, elementos dentro desse projeto, a gente precisa ter uma aplicação de cálculo de área, qualquer tipo de unidade, volume, enfim, para cada material. E mesmo que a gente já tenha, né, claro que todas as engenharias, a gente já tem planilhas ali, ou até mesmo algumas ferramentas que são utilizadas como base, mas mesmo assim, esse levantamento dos quantitativos de forma manual, ele sempre pode nos apresentar muitos erros ou equívocos. Então, esses aí são alguns pontos que a gente colocou aqui, algumas dores e dificuldades que a gente tem nos projetos de infraestrutura. Antes da modelagem aqui, eu quis colocar assim, mas a gente sabe que muitos dos projetos de infraestrutura ainda são desenvolvidos em 2D, né? A gente trabalha ainda muito com o AutoCAD, vamos dizer assim, propriamente dito, tá? E aqui agora eu vou trazer um pouco dos projetos de infraestrutura com a modelagem BIM. Então, tentando trazer aí para vocês como que essa modelagem ela pode realmente nos auxiliar, né? O que ela pode trazer de benefícios, principalmente para aqueles pontos que a gente trouxe ali acima, as dores e as dificuldades que hoje existem dentro dessa metodologia 2D, tá? E aí o primeiro ponto que eu quero passar aqui é sobre comunicação e integração.
E aí aqui, pessoal, pegamos aqui um exemplo, tá, de projeto de ferrovia, enfim, isso daqui podia ser um projeto de barragem, de rodovia, portuário, enfim, aqui é só para a gente conseguir exemplificar aqui dentro de uma imagem. Então aqui a gente, com a modelagem dessas disciplinas, a gente consegue trabalhar e fazer a integração de todas essas disciplinas a partir de um modelo federado. Então aqui a gente vai conseguir ter uma melhor visualização do empreendimento como um todo, com todos os envolvidos do projeto. Todo mundo que está ali dentro desse desenvolvimento vai conseguir ter acesso a esse modelo federado. Isso a gente consegue ter uma compreensão até mesmo do projeto como um todo, tá? Isso basicamente vai melhorar toda a nossa comunicação e interpretação do projeto desde os nossos estudos iniciais. Aqui a gente tem, né, enfim, algumas disciplinas ou todas as disciplinas aqui compõem um projeto de ferrovia, e aqui a figura do modelo federado aqui, né, que a gente vai conseguir que todos tenham esse acesso. E aí essa comunicação e integração dos modelos, aquilo que eu falei, né, ele vai proporcionar uma melhor visualização e compreensão do projeto, onde assim a gente consegue tratar aí, dar as melhores soluções de engenharia com todos os players que estão envolvidos ali. Isso vai gerar para a gente uma mitigação de erros, né, redução de retrabalhos que, por consequência, nos trazem uma redução dos prazos aí, né? Então, quanto mais retrabalho a gente evitar, a gente consegue ter uma redução dentro desses nossos prazos. Na parte das incompatibilidades, aqui o modelo acaba virando um aliado importantíssimo para nós, né? Então, primeiro entra principalmente a parte aí das identificações das interferências, né? Então, a gente consegue ter essas identificações das interferências de uma forma muito mais rápida e precisa. Claro que a gente vai ter toda uma matriz de responsabilidades, né? onde teremos ali quem é o responsável por tal interferência, mas enfim, a gente consegue trabalhar aí com as nossas ferramentas de clash detection, então a gente consegue fazer uma identificação bem rápida e precisa dessas interferências interdisciplinares. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto que eu gosto de trazer é sobre a melhor visualização dos riscos envolvidos, e aqui entra um pouco daquela parte das condições existentes. Então, aqui a gente já pode antecipar muito esses problemas, né? Então, toda a parte de condições existentes, a gente consegue representar tudo isso na modelagem e consegue propor aí as melhores soluções desde a fase de desenvolvimento desse projeto. E outro aliado importante que o modelo via é nessa parte com a ênfase em construtibilidade. Então, a gente já consegue ali dentro desse modelo federado, a gente ter o pessoal de construção, até mesmo o cliente final, né, fazendo uma análise desse modelo, com essa ênfase em construtibilidade. Então, a gente pode não ter uma interferência propriamente dita dentro desses modelos, mas realmente esse pessoal começar a fazer a verificação do que realmente está sendo projetado, se isso é viável para ser montado em campo. Também podemos trabalhar com a parte logística, né? Então, nessa parte de infraestrutura, a gente sabe que a gente tem uma logística gigantesca para a parte de obra e construção, então a gente também já pode começar a fazer análises dentro desse modelo, né, toda a questão de logística e construção desse projeto, canteiro de obras, enfim, quando a gente tem todas essas disciplinas, né, modeladas ali dentro de um modelo federado, a gente consegue ter essa visualização de uma forma que a gente não consegue ter nos 2D, toda essa parte, né, toda essa percepção. Aí aqui a gente chega a um ponto na redução no prazo de desenvolvimento do projeto. Então, aqui um ponto vai chamando um pouco o outro, né? Então, quando a gente tem uma melhor comunicação e integração dessas disciplinas envolvidas no projeto e uma resolução de interferência de uma forma mais ágil e assertiva, vamos dizer assim, isso por si só já vai nos trazer uma redução no prazo de desenvolvimento, né? Então, isso a gente já ganha um pouco. E outra parte, aqui eu trouxe as mesmas disciplinas, o mesmo projeto de ferrovia, até para a gente entrar numa linha de raciocínio dentro da apresentação. E a outra parte é a questão da engenharia sequencial, né? Então, que a gente trouxe lá que no 2D a gente trabalha muito com uma engenharia sequencial, né? Então, o start de disciplinas, a gente precisa que algumas disciplinas desenvolvam uma boa parte do seu projeto, ou até mesmo comece uma emissão de documentações para outra disciplina startar.
e com o desenvolvimento da modelagem, né, com a aplicação da metodologia BIM, a gente começa a sair um pouco dessa engenharia sequencial e partir um pouco para a engenharia simultânea. Então, a gente começa aí a ter o start de diversas disciplinas ao mesmo tempo, ou quando elas não são feitas ao mesmo tempo, a gente consegue reduzir muito o prazo delas iniciarem. Tá? Então, aqui é só um exemplo, tá? É só um exemplo de imagem mesmo, não é nenhum cronograma propriamente dito, mas a gente começa a trabalhar um pouco com esse tipo de engenharia simultânea, onde a gente, dentro desse modelo federado, a gente já começa a realizar diversos estudos e consegue dentro de um cronograma macro, vamos dizer assim, com a engenharia simultânea, ter uma redução nesse prazo total de desenvolvimento do projeto. Outro ponto aqui que eu quero trazer sobre agilidade e precisão no acesso às informações. Então, quando a gente aplica, né, a modelagem aos nossos projetos e a gente consegue inserir as devidas informações em todos os elementos desse nosso modelo, a gente consegue com que todos os envolvidos tenham em mãos, né, por causa da nossa integração ali dentro desses modelos, as informações e os dados atualizados, podem ser acessados dentro desse nosso modelo federado. Então, a gente pode trabalhar com toda a interoperabilidade dessas informações, então a gente garante ali que a gente tem todas essas informações atualizadas e a interoperabilidade dessas informações dentre essas disciplinas. E outro ponto aqui, já foi falado até em outras palestras, eu não me lembro em qual palestra que foi falado, né, que adentraram bem no assunto ambiente comum de dados, mas para essa parte de informação, né, a gestão de dados, transmissão, a gente pode potencializar muito mais ainda isso com a aplicação de um CDE. Então, a gente tem aqui um pouco do compartilhamento de informação tradicional, né, que a gente tem. Então, isso, mesmo a gente tendo os nossos modelos, a integração desses modelos, a gente ainda pode ter algumas falhas nessas comunicações e integrações, e o ambiente comum de dados, ele já traz vamos dizer assim, uma única fonte da verdade, né? E aqui a gente consegue ter um trabalho colaborativo ainda melhor, tá? E aí a gente consegue ter vários players aqui, né? Não só quem está desenvolvendo o projeto, mas a gente pode ter o pessoal já de suprimentos, até mesmo manutenção, né? Que é a última ponta lá, construtor, cliente, todo mundo já acessando essas informações, já olhando tudo que está sendo feito. Isso pode nos dar uma facilidade até mesmo para a aprovação desses nossos projetos. O outro ponto que eu quero trazer aqui é sobre o levantamento de quantitativos. Então, sobre a confiabilidade e a automatização que a gente pode ter. Então, quando a gente aplica, de novo, né, claro que a gente tem diversas premissas, né, para fazer a aplicação dessa modelagem para que tudo isso aconteça. Aqui eu estou trazendo um pouco mais da teoria e como que a gente pode coletar esses benefícios dentro da modelagem. Então, quando a gente aplica essa modelagem corretamente, onde cada elemento do projeto ele contém as informações adequadas, o levantamento de quantitativos ele se torna praticamente automatizado, né? Então, assim, a gente consegue ter uma confiabilidade muito maior no processo de extração dessas informações e desses quantitativos, o que vai nos economizar muito tempo de trabalho e até mesmo recursos alocados. Essa assertividade, vamos dizer assim, dentro do processo, ela reduz a necessidade de refazer e revisar, né, qualquer tipo de levantamento de quantitativos. Outro ponto aí que se ganha muito é quando temos as alterações nos projetos. Então, a gente sempre vai trabalhar, né? Sempre vamos ter alterações no projeto, principalmente de fase a fase do projeto, né? Então, e a gente consegue aí de forma rápida e simples gerar esses novos quantitativos. Pois essas listas, né? Se elas estiverem, claro, devidamente configuradas, elas basicamente irão se retroalimentar quando a gente faz qualquer tipo de modificação no modelo, né? Questão de alguma medida que a gente tenha dentro de algum elemento, a gente já vai ter a retroalimentação em nossas planilhas de quantitativos. Aqui outro ponto legal também é que a gente consegue, com esses modelos, a gente ter toda a integração com planilhas já de levantamentos ou até mesmo com softwares de orçamentação. Então a gente consegue através, né, dessa extração, é muito importante porque a gente alimenta diversas fases aí, né, diversos players dentro desse projeto. Toda a parte de estimativa de custo, a gente pode gerar simulações de cenário com foco em viabilidade financeira, né, extração de quantitativo por fase da obra. Então, esse ponto do levantamento de quantitativos é uma parte do projeto muito importante e o BIM consegue nos trazer aí, né, a modelagem
de todas essas disciplinas, a gente consegue ter uma confiabilidade em todas essas informações que a gente está passando para frente. Então, pessoal, discorri aqui um pouco, né, sobre algumas dores e dificuldades que a gente tem, né, trabalhando da forma 2D, numa engenharia mais tradicional, vamos dizer assim. Passei um pouco sobre quais são os benefícios, né, o que o modelo pode nos ajudar dentro dos projetos de infraestrutura. E agora eu vou chamar o Wesley Castelo para falar um pouco de como que está sendo, né, essa aplicação da modelagem BIM em projetos de infraestrutura. Então, como que a gente está atuando aí dentro dos nossos cases. Enfim, Wesley. Boa tarde, pessoal. Tu continua compartilhando aí, né, Tigo? Wesley, eu fico com a apresentação aqui e você vai tranquilo. Vai discorrendo e vai me falando quando que eu passo. Pode passar aí, então. Pode passar aí. Pessoal, vamos, né, vou abreviar aqui um pouquinho da história, né? Essa parte de maior comunicação e interoperabilidade, né? Trouxe essa imagem aqui para mostrar e enfatizar um pouco sobre, né, em relação a software também. A gente sabe que tem muita dificuldade em projetos de infraestrutura ainda com software, né? A gente tem algumas restrições, enfim. E aí, por exemplo, essa imagem, a gente está trazendo aí um projeto que foi desenvolvido em 2 softwares diferentes, né? A ferrovia foi feita em um software e a rodovia em outro, né? Então, como que unir isso, né? Como a gente chega a esse ponto de unir esses 2 projetos, né? A parte da federação do modelo, né? Sabemos que temos grande dificuldade, né? Então, essa parte de interoperabilidade em software de infraestrutura ainda está um pouco, né, ruim de desenvolver, né? A gente tem um pouco de dificuldade, eu acho que o Anderson está aqui também assistindo, ele sabe muito bem como que é isso, né? Que é outro cara que é referência no mercado. E assim, o Tigo, pode passar aí a imagem, tá? Passa aí só para... A gente trouxe exemplo aqui de um projeto de ferrovia, né, pessoal? Uma duplicação, né, que fizemos aí. E aí a gente mostra, né, um geral aí de todas as disciplinas, o modelo federado, e o que a gente consegue ter, né, a diferença de quem pratica hoje esses projetos, né, quem realiza esses projetos em CAD, né, imagina a gente ver isso daí, ó, todo no 3D, né, e não é só um 3D, né, pessoal, é um modelo inteligente, né, tudo aí tem informação. Né, se eu clicar em um objeto aí no árvore, eu sei o diâmetro da árvore, sei a altura da árvore, a localização dela, desses postes também, né, bueiros, eu tenho tudo, né, cota GI montante, cota GI jusante, então assim, tudo que eu clicar no modelo aí, eu tenho informação, né? Então, imagina aí, a gente está em campo, por exemplo, no trecho, e precisar aí de uma informação rápida para uma tomada de decisão. Então, o que acontece? A gente imagina aí ter um trecho lá com um projeto que eu tenho 150 pranchas, né? Imagina eu procurar uma informação em 150 pranchas. Então, assim, eu tendo um modelo, eu só entro lá no meu modelo, vou no ponto que eu quero, né? E clico no objeto, enfim, e tenho todas as informações ali, né, rápido e facilmente. Pode passar aí o slide. Resolução de incompatibilidades, né, pessoal? Fica até melhor, né, da gente estar identificando essas incompatibilidades, né? Imagina aí, essa duplicação que a gente fez, por exemplo, né, alguns ports que estavam cadastrados na topografia estavam com conflito na minha linha, né, que ia ser implantada. Então, o que acontece? Né, a partir disso, né, a partir da modelagem das condições existentes, né, a gente já chega nesse ponto, visualiza todas essas interferências antes, né, de mandar. Imagina no método tradicional, né, se eu não fizesse compatibilização dos projetos, né, cada um faz o seu projeto, manda lá, enfim. Um ano de desenvolvimento de projeto e a gente não detecta que tem uma linha lá, né, elétrica passando e dando essa incompatibilidade na minha obra, né? Imagina aí, até a concessionária realocar essa linha toda, pessoal. São quilômetros de linha, né? Então, a solicitação que demora aí no mínimo um ano. Então, são coisas que a gente está ganhando bastante agilidade, né? E informação com ganho com a metodologia BIM, né? Com a aplicação da metodologia. Pode passar aí, Paulo.
aqui um trecho, né? A gente mostra aí um trecho todo modelado, né? A parte de elétrica ali, a parte da iluminação, enfim. E também alguns postes que eram os postes existentes, né? A gente deixa mostrando aí que isso em um segundo momento ele vai desaparecer do modelo. Pode passar aí, Paulo. Redução do prazo de desenvolvimento do projeto, né? É, assim, a primeiro momento, né, a gente demora ainda muito, porque assim, até a gente desenvolver uma biblioteca, né, de famílias, do que a gente tem usado hoje, dormentes, trilho, enfim, árvores, são N objetos que a gente desenvolveu ao longo desse tempo de modelagem, né? Então, assim, depois que eu monto essa biblioteca, que eu tenho um template definido aí, né? Um para ferrovia, um para rodovia, e lembrando, pessoal, cada projeto tem suas particularidades, né? Então, não é um projeto, fazer um projeto de ferrovia que eu irei fazer todos os projetos de ferrovia, né? Então, cada projeto tem sua particularidade. A gente tem muita coisa ainda, né, que fica meio que barrando, né, o desenvolvimento de projetos de infra, né, limitação de software, enfim. Mas está melhorando isso no mercado, a gente já tem muita coisa desenvolvida, tem plugins aí, né, que a gente, um bem conhecido que a gente tem hoje no mercado é o Sync, né, aqui para Civil 3D, que faz sinalização, enfim. Tem vários outros também, né, desenvolvidos aqui por brasileiros, né, que está ajudando a gente aí em projetos de infra. Então, assim, a primeiro momento a gente vê aqui, né, nessa imagem um monte de linha, né, um monte de... Só que o pessoal ali, ó, quando eu coloco ali o meu mouse em cima, né, eu consigo ter todas as informações, né? Velocidade diretriz, 30, 40 km por hora, pavimentação, enfim. Pode passar aí, Paulo. Agilidade e precisão nos acessos às informações, né? Como eu falei antes, né? Imagina a gente estar num trecho aí e a gente precisar de né? De eu ter lá algumas máquinas paradas, imagina aí, né? A gente sabe que o preço de locação de equipamento é muito caro, então a gente precisa a gente tem que ter, né? Uma tomada de decisão bem rápida e, né? Assertiva. Então, imagina eu ter esse modelo com a informação. Aqui eu mostro, ó, as propriedades que eu tenho nesse modelo. Eu tenho lá corte lateral, corte de primeira categoria, segunda, terceira, rebaixamento e assim, eu consigo inserir muitas informações no modelo, né? Eu vi que alguém perguntou aqui, né? A gente vai responder daqui a pouco, mas vou adiantar assim, geralmente, né, pessoal, a gente insere a informação que é pedida, né, o cliente que solicita essa informação. Então, vai depender, né, de cada projeto, de cada cliente, enfim. Paulo, pode passar aí. Aqui a gente tem um vídeo, né? Isso é o vídeo. Ó, para mostrar aqui, por exemplo, clico aqui e eu tenho, né, todo aí do ramo 1000, enfim. Bota fora, corte de escalonamento, volume de aterro, rebaixo, primeiro, segundo, terceira categoria, enfim, corte primeiro, segundo, terceira categoria, né? O pessoal do orçamento sabe bem que isso daí impacta lá no meu orçamento, né? Se eu não tiver isso bem definido, bem descrito, né? Eu não sei como que eu vou... Imagina, eu tenho preços diferentes de corte para a primeira, segunda, terceira categoria, então é bem bacana ter essa informação no modelo, né? Então, está facilitando mais a vida da gente, né? Esse nível de informação. E lembrando, pessoal, em um projeto BIM, né? Principalmente de infraestrutura, a gente tem uma coisa que eu gosto de falar bastante, que né? Dentro de um modelo BIM, eu tenho informações geométricas e não geométricas. Então, não é porque não esteja modelado ali, por exemplo, que a informação não está lá, né? Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui de edificações, né? Não é porque eu não tenho um rufo lá né, no meu telhado, lá na minha platibanda, enfim, que eu não tenho informação de rufo. Do mesmo jeito é aqui, não é porque eu tenho o meu dormente ali, que eu tenho o meu clipe, que eu tenho a minha baunilha lá embaixo do trilho, enfim, não é porque ela não esteja lá modelada que a informação não está no modelo, tá?
Então, lembrando também que a gente, né, o BIM ele não vem mudar a engenharia tradicional, a gente vai continuar fazendo projeto de engenharia, né, como antes, né, o BIM vem para agregar, né, isso, né, como a gente calcula, como isso não muda nada, né, então temos que seguir as normas, enfim, e o BIM veio para, né, melhorar isso, né, então, pode passar aí, Paulo. Maior comunicação. Mais confiabilidade e automatização, né? Em levantamentos de quantitativo. Como eu falei e mostrei para vocês aí um pouco antes, né? Aquele nível de informação que a gente tem, né, pessoal? Aqui também, ó, se eu clicar aqui, eu tenho aqui por região, né? Divido aqui por região, enfim, né? E tenho essa volumetria aí por estaqueamento. Então, já vem do Civil 3D, né, pessoal? Então, é uma coisa que não foi inserida manual ali a informação, né? Essa informação é do meu corredor, então do meu alinhamento, enfim. O Paulo pode passar aí. Acho que era assim daqui, ó. Acho que era isso, né? Vamos finalizar aqui, então. É isso, pessoal. Lembrando que, né, um projeto desse daqui, de uma ferrovia, por exemplo, são grandes extensões, né? São quilômetros. A gente deixa de falar de um prédio, de um condomínio, enfim. Aqui eu tenho 10, 15 quilômetros de ferrovia, né? Então, tem coisas que eu não necessito eu modelar, né? Não necessito eu ter no modelo, até porque isso vai pesar no meu modelo. Não é todo mundo que vai ter máquina para abrir isso, né? Para estar utilizando isso, né, viavelmente, né? Então, como eu falei, existem informações que são necessárias, né? E ou não, dependendo da fase de projeto. E a gente modela, né? Algumas coisas sim, outras não, né? Tem muita coisa aqui também. A gente já chegou a modelar a arruela do parafuso do dormente, né? Então, assim, são coisas que a gente faz, né? Então, mas tem coisas que a gente, né, com melhores práticas, chegamos a conversar com o cliente e definir, né, que podemos inserir informações não geométricas dentro do modelo, né? Então, é basicamente isso, né? Não sei se tem algumas perguntas aí, o Marcelo vai tocar a partir de agora. Muito bom, hein? É um desafio, né? A gente sabe que o padrão não está uniforme, né? Não são todas as projetistas ou todos os proprietários, né, que lidam com esse nível de informação, né? A gente vê bastante, né, o Civil 3D sendo utilizado, isso aí eu diria até há décadas que o Civil 3D já é utilizado. Mas o Civil 3D, contendo informação que vai depois integrar com uma série de usos, isso é um negócio novo, relativamente novo, né? E é legal vocês trazerem essa visão, essa importância. Destacar, né, realmente, o Rodrigo Mione veio assistir a apresentação. Poxa vida, muito bom ele estar aí com a gente, né? Torcendo para tudo dar certo, mas já deu certo. Obrigado, Rodrigo, você está apoiando aí essa iniciativa nossa. Eu acho que pode até parar o compartilhamento, né? Sim, agora vamos... Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos começar com as perguntas. Eu tenho aqui nesse momento uma pergunta do professor Carlos Dias. Olha só, hein? Que honra aí estar prestigiando a gente, uma das maiores autoridades do Brasil, né, em formatos abertos de modelagem. É muito legal ele estar aqui junto com a gente. E eu vou começar com a pergunta dele aqui, que a gente tem até no nosso banco de dados de perguntas, mas é muito bom. Carlos Dias pergunta: como são definidos os requisitos de informação do projeto junto aos clientes? A gente pergunta a mesma coisa da seguinte forma aqui, ó. Como os clientes definem as informações que devem constar nos modelos? Aí já uma resposta para as duas perguntas. Bacana. Wesley, quer que eu vou? Quer ir? Você que sabe, pode responder. Vamos lá. Então, essa parte é o que a gente falou, né? Acho que a gente está numa grande evolução, né? Então, acertos e erros diante de diversos players aí. Basicamente, essa definição, ela tem que vir dentro do nosso BEP, né? Então, mas em muitos pontos hoje, isso ainda é falho, né? Porque a gente ainda não consegue, o contratante propriamente dito, ele ainda não consegue definir para nós quais
quais que vão ser o uso desse modelo. Então, a gente precisa definir qual vai ser o uso desse modelo para a gente saber quais são todas as informações, esses requisitos que a gente vai ter dentro dos nossos elementos. Então, isso está sendo muito de comum acordo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente utiliza um pouco da nossa expertise, quem está projetando, quem está fazendo algum tipo de consultoria, a contratante junto. Então, é muito difícil hoje a gente pegar um contrato em que isso esteja completamente definido no seu escopo inicial, até mesmo dentro de uma licitação. Isso é muito difícil, a gente realmente vai discorrendo durante o projeto, chama todos os players envolvidos desse projeto, esse projeto aqui, essas informações, esse modelo, qual vai ser o uso dele? A gente vai usar ele para orçamentação, ele vai para planejamento, ele vai para obra, e daí a gente começa, a gente tem um pouco da nossa expertise, então a gente já tem um mínimo de informações que contém os nossos projetos, e daí para frente vai depender muito de qual vai ser o uso do modelo mesmo, né? Qual que vai ser, se a gente vai usar aquilo ali só para compatibilizar, não, pessoal, a gente quer planejamento, vamos colocar aí toda a parte, aqui a gente quer colocar a metodologia AWP, então você vai ter que incluir todas essas informações, toda essa quebra dentro do seu modelo. Então, enfim, isso é muito difícil assim, né, Carlos? A gente pegar uma coisa que esteja completamente definida hoje. Não sei se alguém quer complementar aí. A gente ainda sofre um pouco, né, em relação a isso, porque o cliente ele está acostumado a visualizar lá a parte de edificação, né? Que o cara tem lá o aço modelado, o parafusozinho lá do meu SPDA modelado. Então, assim, isso está vindo para a infra também, do mesmo jeito que a gente atuava lá na edificação, está vindo também para a parte de infra. Só que, assim, a gente tem que ver, né, isso pode causar algum problema para a gente, né, em relação a modelo, né? A gente tem que chegar a ter modelo aqui de quase 1 GB, né? Então, assim, às vezes a gente recebe uma balança ferroviária, por exemplo, né? Vem em FC para a gente que dá 1 GB, né? Então, assim, a gente tem que ver o que necessita, né? Para aquela fase de projeto, qual o nível de informação, né? Que eu vou precisar naquele momento, enfim. Então, o Carlos, é isso, né? A gente está sofrendo um pouco ainda em relação a isso, né? A ter essas definições bem mais claras. Mas, assim, eu te falo que a infra tem uma coisa boa, né? Que são as grandes empresas, né, envolvidas, que elas puxam um padrão aí para elas, né? É o que elas estão precisando. Então elas desenham um padrão, desenham um formato delas aí e aí trazem isso para a gente se adaptar. Então, assim, eu acho que basicamente daqui a alguns anos, não sei, meses, enfim, eu acho que a gente vai ter um formato aí já bem definido, né? Que veio, né, atrelado a essas grandes empresas, né? Então, assim, a gente desenvolve para eles, né? E daqui a pouco eles estão, né, desenhando aí o que o mercado necessita. Então, acho bem interessante essa parte. Eu percebo nessa discussão que há uma maturidade aí maior, né, que a gente já vê. Hoje o BIM não é só o B, o I está começando também a ser relevante. E tem que ter o bom senso, né? O bom senso. Por que eu vou criar um B tão detalhado, né? Fazer um modelo tão detalhado, depois difícil de ser manipulado, se o que interessa, no final das contas, são as informações precisas e facilmente recuperáveis. Então, essa é uma reflexão aí que quando a gente vai definir o nível de informação, a gente tem que ter, senão fica difícil, né, de extrair as informações. Inclusive, Paulo, quando você estava respondendo, aí você acabou respondendo a outra pergunta, eu só vou deixar registrado aqui, tá, como é que, se vocês têm informações que são padrão aí na CAD-BIM. Eu entendi que vocês têm já um mínimo, né, que vocês costumam trabalhar, e vocês conversam com os clientes para ver o que você quer fazer com esse modelo, né, e ajuda a definir, né, que tipo de informação vai ter. Isso é muito bom, porque vocês, às vezes, têm condições melhores de ajudar vocês como consultoria também, tem condições melhores de ajudar o cliente a fechar os requisitos. Exatamente, porque acontece muito hoje no mercado também, Marcelo, existem licitações que estão vindo em BIM, então até mesmo a contratante, ela fala, cara, eu só sei que eu tenho que entregar em BIM, então ela não tem nada de informação. Então, a gente já chega com um pacote. Cara, isso daqui seria um mínimo necessário. A gente pode ler a licitação, a gente tem canal aberto para falar, né, com esse pessoal e definir quais vão ser os usos do modelo, se isso daqui... Então, você já parte de um princípio. Isso daqui está bom, essas informações? E aí, claro, né, se for precisado
Se for preciso agregar alguma ou outra informação, dependendo do uso daquele modelo, a gente vai agregando e para nós também é bom que a gente vai cada vez mais agregando mais informações aos nossos modelos, né? Aos nossos desenvolvimentos. Legal. Vou começar a fazer as perguntas polêmicas, hein? Pode fazer pergunta polêmica? Opa, Sim. pode? Ali, o Paulo. Vai lá. Vai lá, cuidado, hein? Ó, você afirmou que o prazo para desenvolver um modelo em BIM, né, é menor, certo? Eu ouvi você dizer isso. Perfeito. Mas então, por que algumas projetistas abrem mão de utilizar o BIM porque o prazo de desenvolver o projeto é curto? Então, vamos lá. Aí entra um pouco na cultura e na implantação que a gente tem que fazer propriamente dito, né? É utopia mesmo a gente chegar em uma empresa que nunca trabalhou com BIM e falar que no próximo projeto ela vai desenvolver mais rápido em BIM. Não, ela vai ter toda uma curva de aprendizado, de maturidade. Então, depois de uma implantação, depois dela preparar todas as suas bibliotecas, todas as suas informações, posteriormente a isso, acho que ela ainda vai pilotar alguns projetos e eu vou te dizer lá pelo quarto, quinto, ou talvez até sexto, né? Depende dos projetos que a gente estiver falando, se for de pequeno ou de grande porte, ela vai começar a coletar esses benefícios, né? Então, claro, você trabalha com CAD, vamos supor, você já tem todo aqueles seus blocos feitos, né? Enfim, então você tem toda uma curva de aprendizagem para isso. E posteriormente a isso, sim. Tem um apego com aqueles blocos, aquelas listas. Exatamente, Fizeram, né? Não consegue sim. nunca abrir mão delas. Sim, exatamente. E aí a gente entra em outro ponto, né? Que tem toda a questão da qualidade, né? Então, quando você trabalha em 2D, você não tem essa informação, você não consegue ter ela para todo o ciclo do desenvolvimento. Então, você começa a pensar muito na sua caixinha do projeto. E quando você fala em BIM, não. Aquele seu projeto ali, ele está indo como informação e ele pode alimentar diversos outros setores dentro desse ciclo de desenvolvimento. Então, você tem toda a questão da qualidade envolvida também. Então, a gente tem que começar, realmente o BIM, ele vem para pensar mais amplamente, né? A gente não está falando somente da projetista ou da engenharia, sim no ciclo do empreendimento todo. Principalmente a parte de operação, né? Exato, a gente consegue chegar até nessa parte. Para a infraestrutura é muito importante, toda essa logística, né? Uma curiosidade mais técnica, acho que talvez para o Wesley, né? Você mostrou aí um exemplo de um projeto aí de uma via permanente, né? De uma ferrovia. E aí a gente sabe que tem essa questão aí da distribuição desses elementos discretos, como domínios, etc. Qual é a técnica que vocês usam para distribuir esses elementos? Bem, Marcelo, a gente, né, a parte dos dormentes, distribuição dos dormentes aí, a gente utilizou o Dynamo, né? A gente desenvolveu junto com um amigo nosso, um parceiro, ele desenvolveu a rotina junto com a gente. E assim, foi um desafio, né? De início foi um desafio inserir, né? Porque assim, a gente sabe que o dormente ele é um bloquinho, né? Então, eu multiplicar esse bloquinho aí por quilômetros, né? Fica bem pesado no modelo, mas aí a gente foi, né, fazendo testes aí até chegar num padrão aí que ficou bem bacana. Não pode ser um bloco pesado, né? Não, Tem que ser light o negócio, senão não aguenta. Sim. Haja máquina, né, para processar. Legal. E é só para o dormente ou vocês usam o Dynamo bastante no dia a dia? Olha, a gente utiliza para muitas coisas, né? Principalmente drenagem, né? A parte de drenagem a gente utiliza muito, né? Dormente, deixa eu ver o que mais aqui. Tem. Olha, hoje a gente desenvolve mais para a parte de drenagem, né? E acho que dormente, deixa eu ver o que mais. Acho que basicamente isso. E também para a parte de inserir algumas informações, a gente também utiliza o Dynamo. Legal. Então, turma, dá tempo ainda da gente colocar mais perguntas aí. Eu estou colocando aqui algumas perguntas aqui, né, para deixar todo mundo numa saia justa, mas façam perguntas aí. Faz pergunta difícil que a turma é boa aqui, viu? Eles respondem mesmo, né? Eu quero fazer mais uma aqui, né? Vocês mostraram lá a questão da engenharia simultânea, né? Que quando você trabalha com BIM, isso
fica mais fácil, mais natural de fazer. Tá? E eu, como veio de construção, eu tenho uma curiosidade, né? E o que você acha? O uso do BIM, né, infraestrutura no caso, ele permite a engenharia e a construção simultânea? Qual é a leitura de vocês dessa situação para a infraestrutura? Já respondeu, Wesley? Pode ser. É engraçado isso, né? Até porque a gente tem um grande problema, né, ao meu ver, né, que é a entrega, o entregável ser a prancha, né? Medir a prancha, analisar a prancha. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter, né? Como mudar isso, né? Até um pouco mesmo os órgãos públicos, a parte de avaliar o projeto, avaliar isso já dentro do modelo, porque muitas das vezes a gente tem que, né? Faz o projeto, manda para lá, todo em 2D, né? Por isso que tem muito ainda na cabeça de, vamos preparar o 2D para aprovação, depois a gente modela, né? Só que são coisas que a gente ainda tem tem que adaptar, né? Se adaptar, se atualizar em relação a isso, né? Parte de medir prancha, de estar aprovando, a gente tem que partir para aprovar o modelo, né? Sabemos que vai ter uma grande dificuldade, né, para isso, mesmo parte de treinamento de pessoas, né? O pessoal da parte da aprovação, né? E também Bem, a parte... mas pode começar a obra sem ter terminado o projeto? Que é Não, bom isso, não é? Eu já ouvi não. dizer que isso vai ser sempre assim. E Sim. aí? Como é que isso impacta? Eu acho, Olha, eu acho que a gente não está nesse grau de maturidade ainda, mas eu acho que nós já percorremos um bom caminho para isso começar a acontecer, né? Então, eu acho que toda essa inclusão de tecnologia que nós estamos tendo, né? Eu acho que isso começa a ficar cada vez mais viável. Mas eu não vejo o mercado com essa maturidade ainda, tá? De você trabalhar com um modelo, vamos supor, empresa de gerenciamento de obra trabalhando propriamente dito somente com o modelo. Né? Então, acho que a gente ainda falta um pouco, já está acontecendo, né? Então, mas eu acho que essa engenharia simultânea, a gente sair dessa simultaneidade, né, de estar escritório e obra percorrendo ao mesmo tempo, já existe em alguns pontos, né? A gente já tem alguns cases aí, mas eu acho que esse nível de maturidade o mercado ainda não está. E aí também envolve vários outros fatores, né? Até mesmo toda a questão de tecnologia dentro da obra. Então, a gente tem obras aí que são em lugares muito difíceis. Então, por mais que você queira ter essa simultaneidade, né? Ter toda essa aquisição da tecnologia, às vezes você não tem nenhuma internet boa. Então, e aí a gente está falando de coisas todas compartilhadas na nuvem. Então, sabe? E aí vira um impacto aí que você não consegue controlar, entendeu? Então, quando a gente fala de uma obra mais urbana, é tudo mais fácil, mas a gente sabe que tem obras de infraestrutura que são em lugares que a gente quase não acha no mapa. E isso tem uma dificuldade muito grande da gente trabalhar, né, de forma simultânea, na nuvem, né? O acesso a essas informações, ele fica um pouco complicado. Só completando. Agora que eu entendi tua pergunta. Eu não tinha entendido bem. Mas assim, o que acontece, né? Hoje ao meu ver, né? Tem uma coisa que eu brinco muito com o Paulo, que a obra ela acontece mesmo se você não estiver lá, né, Marcelo? Então, se começar a obra, ela tem que acontecer, né? Então, assim, eu acho que, como o Paulo enfatizou mesmo, em relação a gente não tem ainda essa maturidade, né? De dar início né, simultâneo essa parte, eu acho que a gente tem que amadurecer bastante ainda na engenharia, no BIM em si, né, para a gente partir para esse ponto. Mas, assim, eu tem cases aí que estão tentando, né, então eu acho que daqui a alguns anos, aí junto com a tecnologia, talvez a gente consiga ter né, essa sincronia entre projeto e a obra. Beleza. Temos perguntas. Tem uma pergunta aqui do Lauro Júnior. Ele fez 4 perguntas em uma, tá? Eu vou tentar dar uma resumida aqui na pergunta dele, né? Ele destaca, né, que falou-se um pouco aí sobre o uso do CDE, né? E pergunta qual o CDE que melhor tem facilitado essa interoperabilidade? Vocês usam um CDE internamente, certamente. O que
que vocês têm a dizer aí sobre a ferramenta? Parte técnica aí, toda sua. Hoje a gente já utilizou alguns CDS, né, para teste. Então, assim, hoje o que mais se adaptou a projetos que a gente está utilizando hoje, com os softwares que a gente está utilizando, com os clientes que a gente utiliza. Então, hoje utilizamos o Trimble Connect, né? A gente utiliza ele bastante, né? Tem integração com o Revit, é bem bacana também. Então, assim, deixa eu ver o que ele são os bons fluxos. Sim, a gente está utilizando ele, a parte de IFC, né? Ele é um bom leitor também de IFC. Né? Então, assim, lembrando que, né, o Carlos está aí, então ele poderia até falar melhor que eu nisso. Também sou entusiasta na parte de IFC. Mas, assim, temos, né, dentro dos projetos de infraestrutura, a gente ainda existe, né? Algumas categorias que não estão definidas. Então, assim, foi lançado agora, enfim, o 4.3, eu acho 4.1, algo assim. Mas, assim, os softwares, eles ainda não exportam muito bem. Então, assim, a gente tem que entender o IFC, entender as entidades, né, para poder estar trabalhando, né, da melhor forma possível. Então, assim, muita coisa ainda tá indo em Element Proxy, então, parte de geometria, né, que mais, asfalto, enfim, a gente está mandando isso tudo ainda em Element Proxy, né? Então, assim, são coisas que temos que definir para chegar na parte do 4D, ok, Vic, eu pergunto aqui, mas lá no 5D, se eu for extrair isso de IFC, eu tenho que categorizar isso, né? Então, eu tenho que criar um parâmetro de categoria para isso, enfim, colocar o P7 lá dentro do meu IFC para me identificar isso, não mais pela categoria, porque na edificação a gente sabe que eu posso pegar um IFC wall e utilizar ele lá, eu não sei, vou cotar ele como parede, enfim, vou codificar ele como parede, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem um famoso erro lá na edificação, que é fazer uma pia lá utilizando piso, né? Então, assim, quando eu for quantificar isso, se eu for quantificar via IFC, ele vai puxar pela categoria, então ele vai quantificar lá a pia achando que é piso e no final o meu orçamento o quantitativo vai dar essa diferença, né? Imagina numa edificação, num bloquinho, né? Dá esse erro. E aí imagina aí em quilômetros, né? Então, assim, isso aí ainda é um pouco, né? A gente está desenvolvendo, está estudando sobre uma melhor prática para isso, né? E espero que a gente consiga chegar lá, né? E melhorar aí a parte de infra daqui para frente, principalmente o IFC, para a gente ter essa melhor interoperabilidade entre softwares, né? CDEs, enfim. E pegando até um gancho, Wesley, do que você falou, que acho que está no final da pergunta aqui, eu não vi de quem é, desculpa. Lauro, né? Ele complementou. Que ele pergunta aqui se a gente usa o nosso ou tenta fazer a cabeça do cliente. Na verdade, Lauro, hoje em dia, conforme que a gente falou, o início desse projeto em BIM é quase que uma consultoria para contratar. Então, é bem difícil que esse cliente já venha com uma cabeça de um ambiente comum de dados definido. Isso geralmente é muito proposto por nós, porque assim, né, cara, como você vai fazer a gestão e o gerenciamento de todas essas informações, né? Porque aí a gente entra nesse ponto. Né, ele vem com toda uma lista, preciso de tudo isso daqui, tá? Como você vai fazer a gestão, o gerenciamento, como você vai auditar todas essas informações? E muitas vezes ele fala, né? Ele não sei que software que eu tenho que ter, né? E aí a gente começa, não, cara, se você for ter todos os softwares, né, que todas as disciplinas vão utilizar, e aí a gente começa a falar, né, principalmente na infraestrutura, de muitas disciplinas. Então, assim, a gente tem que definir um formato aí aberto para você conseguir, né, olhar, visualizar o seu modelo e ter todas essas informações. Então, isso a gente acaba tratando e definindo a mesma coisa que os requisitos das informações. Então, a gente acaba sugerindo, ele acaba pedindo, às vezes, algum estudo de mercado. Pô, mas qual que vocês acham mais legal? Claro que vai entrar toda a questão financeira também do cliente, que ele vai querer entender. E a gente acaba que define tudo isso, toda a parte do BEP, todas as premissas do projeto e também se nós iremos trabalhar com um ambiente comum de dados no início desse projeto, tá? É bem difícil alguém, já existem players que trabalham, mas é bem difícil alguém que já venha com tudo isso entregue para nós, falar, vocês têm que trabalhar dessa forma. Seria até muito bom, mas ainda não temos. Posso arriscar também? Pode falar. Dar uma resposta? Tem uma resposta meio pronta minha. Posso? Por favor, Marcelo. Essa questão do CDE é assim.
A projetista, ela internamente tem o seu sistema, né, de desenvolvimento dos projetos, que a projetista que trabalha em BIM acaba sendo o CDE. Essa aí a projetista nunca vai deixar, porque é lá onde está todo o ambiente de trabalho dela. Em cada projeto é desenvolvido o plano de execução BIM, que o Paulo comentou, né, que é o BEP. E nesse plano de execução BIM é que se estabelece o protocolo de comunicação. Então, se o cliente eventualmente tiver um CDE próprio, a projetista vai disponibilizar os projetos lá, conforme regra combinada entre as partes. Se o cliente não tiver, aí a projetista pode sugerir, né, para facilitar o fluxo de entrega, senão o cliente pode pedir para entregar em papel vegetal os projetos. E aí não é uma boa. Né? Então, se a gente não tiver, está rindo porque isso acontece, né? Um problema que a gente tem, enfrentado em relação a isso, ô Marcelo, um problema que a gente tem enfrentado em relação a isso é a lei da proteção de dados, né? Agora, então assim, tem muita coisa que é para a parte de infra, né? Às vezes são projetos, né? Que são estratégicos, enfim. Então tem coisa ainda que a gente, né, fica meio limitado e acaba utilizando o CDE da própria empresa, né, da própria... O proprietário, se ele tem o CDE dele, é certo que vai ter que entregar na ferramenta dele, mas o desenvolvimento é da projetista, não foge muito de um GED, né, que a gente trabalhava bastante, né, então ele vai ter tudo estruturado, você vai seguir todas aquelas nomenclaturas, tudo certinho, toda a premissa que ele te passar, e você vai colocar todos os seus projetos desenvolvidos dentro do JET desse cliente. O ambiente comum de dados é quase que um paralelo, assim, está um pouco diferente, mas só para ilustrar aqui um pouco. Tá. Também temos mais uma pergunta do Marcelo Menegatti, também, né, muito conhecido por todos nós. Ele está perguntando aí como é que está aí a possibilidade de trabalhar num esquema de drawing-less, né? Ter só o modelo sem necessariamente gerar as plantas. Hoje, o que já está sendo possível em termos de evolução do desenvolvimento do projeto? Olha, assim, está bastante complicado fazer, né, em relação a isso, principalmente assim, porque a gente não tem, né, muito essa maturidade, como a gente já citou antes um pouco, de quem está ali executando, né, até mesmo muita gente ficou um pouco para trás em relação à tecnologia, né, então assim, temos que dar treinamento pessoal, enfim, e manipular, né, um modelo, né, é um pouco difícil para quem nunca teve essa experiência, né? Imagina tirar todas as informações ali de dentro, né, sem ter um pré-conhecimento, né, um conhecimento, né, anterior a tudo isso, né? Então assim, é bastante engraçado até, né, quem está se formando agora em relação já vai ter essa maturidade de ver o modelo, ver a informação dentro do modelo, né? A gente tem um pouco de... É engraçado até que a gente teve, em alguns casos de implementação, que a pessoa via o projetista lá, 40 anos de profissão, ele via o 2D, mas ele não conseguia visualizar o 3D. Sabe, Marcelo? É uma coisa que, nossa, o cara tá com 2D na cabeça, mas ele não tá visualizando aqui que essa viga que está desenhada aqui é essa, sabe? Então, assim, a gente, né, até desenvolver tudo isso, né, ter essa noção, né, e assim, querendo ou não, né, o modelo visualmente, assim, até mesmo para o pessoal que está ali diariamente, né, com a mão na massa, né, só em visualizar, nossa, vai ser assim, né? A gente tinha muita dificuldade ainda do pessoal ver 2D, né? E aí a gente achava que, 2D tá difícil, vamos ver o 3D, né? E aí quando a gente partiu para isso, para mostrar ao cliente, né, algumas consultorias de implementação que a gente estava fazendo, o cliente não conseguia visualizar o 3D e viu o 2D. Foi uma coisa que a gente fica até, né, um pouco impressionado assim, mas, né, essa relação de estar já atuando diretamente só com o modelo, eu acho que a gente vai passar ainda, né, como eu falei um pouco antes, em relação até a aprovação, né, os órgãos não estão preparados para isso, né, então, como que a gente vai, né, entregar um modelo para ser aprovado, né, então, tá um pouco mas, ó, distante. eu vou falar para você, há uma luz no fim do túnel, tá? Sim. Há uma luz no fim do túnel. Nós temos alguns clientes, né, que já estão pensando com mais seriedade nessa possibilidade.
né, à medida que eles vão se habilitando a trabalhar, né, com os modelos, eu já vejo aí a possibilidade, por exemplo, de abrir mão de gerar pranchas na fase de engenharia básica, engenharia funcional. E a gente já tem alguns casos reais aí de trabalhar dessa forma. Sim. Outra coisa também da obrigatoriedade, né, de ter o arquivo em DWG. Isso aí também a gente vem conversando, porque isso é um retrabalho. Quando a gente trabalha em BIM, você tem que gerar uma prancha de DWG, é um retrabalho. Sim. Então, esse é um ponto que a gente vem conversando também com alguns proprietários e tem sido bem recebido, tá? Essa possibilidade aí. Então, você gera as pranchas em PDF, geralmente, e é suficiente, né? Mais toda a parte de documentação associada que essa sempre vai ter. Né? A gente tem um cliente americano e lá já é muito normal, né? Eles trabalharem dessa forma de nós só emitirmos o PDF. E aqui no Brasil a gente se depara com isso mesmo. Mas e o DWG? Você fala assim, cara, mas o seu editável é o modelo. Entendeu? O seu editável é o modelo. Não, mas eu preciso do DWG. Mas eu acho que isso o meu cliente de lá... Exatamente, exato. E aí, a agência, mas nem sempre. E aí a gente fala, é a maturidade do mercado como um todo, né? Porque ele também ainda não tem a maturidade de pensar assim, pô, e se eu precisar fazer alguma adequação nesse projeto? Então ele não tem uma equipe ali que consegue fazer isso dentro do modelo. Então a gente entregou, ele fala, o que eu vou fazer com isso daqui se eu precisar de alguma alteração? Então aí eu acho que a gente tem que percorrer por todas as cadeias aí, e aí eu acho que a gente só vai conseguir, né, utilizar o modelo na obra para a construção mesmo. Acho que a gente ainda tem uma grande maturidade, porque aí a gente precisa ir lá nessa ponta da obra, né, das construtoras. Né? Então, eu particularmente, eu acho que o 2D sempre vai ter. Sim. A questão é, qual é o momento mais adequado para gerar as pranchas, né? Exato. Eu acho que o 2D sempre vai ter. O que pode não ter é o papel, né? O papel impresso ou vegetal. Exatamente. Isso pode deixar de ter, porque as plataformas, né, de acesso móvel já permite você navegar tranquilamente no projeto, na minha opinião, até de jeito mais fácil que no papel, porque você chega mais rapidamente na informação. Sim. Eu acho que isso vai melhorar ou vai avançar, Marcelo, quando o órgão, né, não exigir mais. Então, quando eu passar para aprovar um projeto, não exigir mais um DWG, aí sim a gente vai, né, descansar e vai falar assim, não, agora vamos focar aqui, vamos utilizar só modelo, entregável lá um PDF, enfim. Né? A gente tem um cliente também que é um porto, né, uma ampliação de um porto que a gente fez agora recente, que eles lá estão utilizando o modelo na obra. Né? Então, é uma coisa assim que a gente, né, uma grande obra de infraestrutura que está sendo utilizado o modelo na obra. Bom, só que assim, ainda são casos bem isolados, né? Então, aí é um modelo com diversas disciplinas e diversos players diferentes atuando em cima. Então é bem bacana, é um case bem legal. Eu acho que essa maturidade do mercado ela vai vir com os cases, né? Então, assim, o cara realmente ele não quer saber muitos, tipo, se está em 3D. É o que isso vai trazer de retorno no investimento dele. Então, se você falar, cara, você vai fazer toda aí, né? Estamos numa fase conceitual. Para que você vai fazer toda uma emissão de plantas e você vai ter que alterar isso, fazer? Então, imagina um recurso alocado, o HH gasto para isso. Então, quando a gente conseguir ter cases, né? Que você consiga coletar esses benefícios e o retorno do investimento que você vai ter disso, você vai nivelando essa régua, né? E aí a gente entra nesses grandes players de infraestrutura que também entra naquela parte, né? Se um fez, o outro também quer. Então o cara olhar um pouco a grama do vizinho, pô, os caras lá estão fazendo um projeto desse tipo, ou a outra gerência está fazendo um projeto desse tipo, eu preciso de um projeto desse também. Então acho que aí acho que é questão de maturidade, principalmente cultura de mercado também, que aí a gente leva às vezes até décadas para conseguir virar essa chave. Pode continuar, Marcelo. Eu ia comentar que eu acho que nós temos tempo para mais 2 perguntas. Acho que sim, né? Permite eu lançar uma nova pergunta, Wesley? Só que a gente tá... Sim, pode falar. Então tá bom. Vou colocar mais uma pergunta aqui do nosso banco de dados de perguntas. Quais são as armadilhas, tá, para que a gente não alcance aquela melhoria, aqueles benefícios prometidos que a gente viu lá no slide lá da McKinsey? Lá. Quais são as armadilhas que fazem com que a gente não consiga obter aquele resultado quando usa o BIM?
Marcelo, cortou aqui na hora que Quais são as armadilhas que... A pergunta é, está ouvindo aí? Sim, quais são as armadilhas, tá, que fazem com que a gente não consiga ter aqueles ganhos, aqueles benefícios que a gente viu naquele slide lá da McKinsey lá? Porque na prática a gente não sabe se aquilo está acontecendo, né? De fato. Sim, para responder, Paulo. Vamos lá. Eu acho que não é uma armadilha propriamente dita, né? Eu acho que a grande questão é essa primeira definição, que foi a primeira pergunta que o Carlos trouxe para nós, né? Eu acho que um dos pontos mais importantes, primeiro é você trabalhar fazendo uma engenharia reversa, né? Então, no BIM a gente faz muito uma engenharia reversa. Então, o que eu preciso de informação, né? Que input eu preciso ter nesse modelo? Porque qual que é o uso dele? Eu vou para a orçamentação, então é realmente fazer uma engenharia reversa. Para quem que essa informação vai lá no final? Então eu preciso entender isso antes de começar a modelar qualquer se elemento. Se esse tipo de questionamento não for feito, se não tiver essa reflexão... Exatamente, você vai ter um retrabalho do mesmo jeito, porque, né, muitas vezes você vai ter aquele modelo, aí o cara fala assim, mas aqui a gente vai ter aqui a gente vai usar o modelo para planejamento. Cara, mas eu não tenho esse modelo quebrado, né? Eu não estou quebrado aqui, vamos supor, rodoviário, não tem as camadas aqui quebradas, não está quebrado de 100 metros por stack, então eu não vou conseguir representar toda a sua construção aqui. Enfim, a gente precisa fazer essa engenharia reversa para entender, porque senão, quando a gente chegar lá na frente, porque assim, né, quando começa a questão do modelo, aí o pessoal olha o modelo e fala, não, mas o modelo está aí, tudo bem, o modelo está, mas se ele tem informação, isso aí é outra coisa. Não, mas a gente não consegue, o modelo não está aí, não, isso não foi definido. Então, assim, eu acho que a parte mais importante são essas primeiras reuniões, a gente entender qual que é o uso do modelo, a gente fazer essa engenharia reversa, ter todas essas premissas, essas definições dentro do BEP, desse contrato, até para a gente não superestimar ou não subestimar o trabalho que a gente vai ter. Então, se você começa uma modelagem de forma certa e adequada, entendendo qual o propósito dessa modelagem, com certeza você vai conseguir coletar esses benefícios. Mas se você começar a modelar só por modelar, com certeza você pode ter mais retrabalhos até mesmo do que trabalhando em 2D. Então, acho que aí seria uma grande armadilha. Você falou um negócio legal aí, você falou do 4D, tem até uma pergunta aqui, né, do Neto, que eu acho que é o Dagoberto Neto, né, que pergunta, né, sobre a diferença de um modelo que é desenvolvido para o 4D e para o 5D, né? O 4D seria a parte de planejamento, o 5D é a parte de orçamentação. Vocês costumam ter esse tipo de preocupação quando vai desenvolver o modelo? Isso é considerado aí, né, nas especificações, os requisitos? Sim. Wesley, manda eu acho que na implantação agora tratando exatamente disso. Eu acho que eles mesmos que se completam, né? Se eu quiser o meu 4D para o 5D, né? Então, assim, vai desde a EAP, né? Como que está estruturada essa minha EAP, essa parte do meu WBS, enfim. Como que eu vou dividir isso, como que eu vou sequenciar isso. Então, são coisas que, né? Elas mesmas que se completam. O meu 4D com o meu 5D. Aí, nessa parte de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que, como o Paulo mesmo falou, né, para um 4D específico, né, tem coisas que eu não vai necessitar, né, algumas informações não vai ser necessárias. Então, assim, para o meu 5D, né, eu vou imputar algumas informações aí, desde a minha planilha, qual que eu vou usar, como que vai, qual é a minha estrutura, parte de EAP, enfim. Isso eu vou inserir para o meu 5D. Para o meu 4D isso não é necessário para mim, então para mim lá só vou criar um set para mim, quando chegar lá no Naves, enfim, né, inserir aí esse set junto com esse meu código, enfim. Então, do 4D para o 5D tem um pouco de diferença em relação a essa diferença de modelo, né, que vai a parte do meu custo, né, enfim. Posso até inserir parte de código de como que fala? Código da minha planilha lá, enfim. Então, são coisas que eu ensino. Isso, o meu 4D não é necessário. Quem foi que fez a pergunta, Marcelo? Eu não vi. Um pedaço fui eu, outro pedaço foi o Neto. O Neto. Tá. Então... Olha, o Emerson já está aqui, né? Já falou, está acabando o tempo. Mas rapidinho, acho que só complementando, Marcelo, para deixar a resposta para o Neto aí. Ô Neto,
aí vai exatamente essa questão da engenharia reversa que a gente falou. Então, se a gente já sabe que o uso do modelo ele vai ser, né, um 5D, a gente tem que realmente entender qual que é o processo que a empresa já utiliza para a orçamentação. Planejamento, a mesma coisa. Então, a gente vai trabalhar, né, vai entender todo esse processo e trazer ele para dentro da modelagem, tá? Então a gente tem que trabalhar com uma estrutura analítica do projeto, né, para a gente conseguir fazer as quebras do nosso modelo, orçamentação, a gente tem que entender quais os softwares, qual que é o RP, o software de orçamentação que essa empresa já utiliza para a gente conseguir fazer essa integração entre o modelo e esse software. Então, eu acho que a gente precisa realmente entender qual o uso desse modelo. E aí a gente consegue realizar o trabalho, né, e realmente ter esse modelo não só como vou falar aqui como disse o Renato Gama, né, CEO da LPC Latina, ele falou, né, a gente sai de uma engenharia alegre, vamos dizer assim, né, que é só o modelo pelo modelo, entendeu? Então, o que importa mesmo são todas as informações e qual vai ser o uso desse modelo no final. Muito bom. Terminamos aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Wesley. Obrigado. Deixar aí com o Emerson aí para fazer os finalmente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Wesley, Marcelo, por esse momento de mesa redonda. Só reforçando aqui novamente também a parceria aí com a CardBeam, né, para trazer essa palestra aí que é bem importante, né, para a temática do BIMONF, né, para completar aí a temática, a abordagem do BIMONF, então a gente entender, né, de forma geral como que o BIM tem sido aplicado nos projetos de infraestrutura. Então, muito legal ter vocês aqui com a gente, o Rodrigo que está acompanhando a gente aí, né, desde o começo do evento, acompanhando aí no chat também. Muito obrigado, Rodrigo, pela parceria. Sempre importante realmente a gente contar aí com parceiros, né, com empresas aí que fomentam, né, a inovação e que estão aí preparados para os desafios do dia a dia que a gente tem, né, não só com o BIM, mas com as outras tecnologias aí que complementam toda a implementação do BIM e o uso aí de BIM no setor como um todo. Pessoal, indo para os momentos finais aqui do nosso evento, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela novamente. A gente tem 3 surpresas especiais aí para vocês. Vamos reforçar aqui no chat também. Para quem está acompanhando a gente desde o começo, sabe, né, que algumas palestras aí a gente tem alguns temas, né, que estão relacionados com alguns treinamentos da Build Lab Academy. E para esse tema de hoje, né, a gente está trazendo para vocês 3 dos nossos cursos voltados para projetos em infraestrutura com 20% de desconto. Tá? Você, lendo aqui o QR Code, você vai para o site principal ali da plataforma, né, da Build Lab Academy, e os cursos que vocês vão ter ali para ter 20% de desconto são os cursos de InfraWorks, Civil 3D para rodovias e AutoCAD Map 3D para infraestrutura. A nossa equipe está mandando agora no chat os links certinho dos treinamentos aí para você poder acessar, visitar, ter mais informações, dar uma olhada ali na grade completa, no conteúdo programático do curso, e aí poder escolher o curso do seu interesse para poder fazer a sua inscrição e começar aí a sua jornada. Tá reforçando que o curso é totalmente online na plataforma, então você comprando hoje já pode começar hoje mesmo aí a focar no seu desenvolvimento profissional. Tá? A gente está aí com profissionais de peso de infraestrutura, realmente trazendo aí cursos bem complementares, cursos aí bem voltados mesmo para projetos aí de rodovias, rodoviários, né, e tudo mais, enfim, né, para projetos aí como um todo na área de infraestrutura. Tá? Então, tá bem baratinho os cursos, tá? Vai ter aí 20% de desconto, também pode parcelar, você comprando ali pela plataforma, pode parcelar para facilitar aí também a sua compra, e esperamos que seja uma boa jornada para vocês. Para encerrar a nossa agenda de BIMONF, tá? Amanhã a gente tem aí, estaremos com o Marlon Gildo e o Marcos Del Carlo, ambos aí da nossa equipe de serviços profissionais, tá? Os nossos especialistas técnicos da equipe de serviços profissionais, para falar sobre fluxo BIM para projetos de instalações prediais. Tá? Então, a nossa palestra de encerramento do BIMONF 4. Voltando aqui também, tá, para o Paulo, Wesley, Marcelo, se vocês quiserem colocar alguma palavra e algum agradecimento final nesse momento, o espaço é todo de vocês.
O Emerson, posso aproveitar o espaço aqui, o canal, e acho que tem a ver com o assunto de hoje, fazer uma divulgação aqui, com o pessoal que está aqui. Pode sim. Pessoal, a gente tem a Cadbin, né? A gente tem o nosso podcast, Papo BIM, e hoje às 6 horas vai ser um episódio que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? O nome do episódio é BIM para a infraestrutura, mito ou verdade. Então estão todos convidados aí, né? Via YouTube, Spotify, Deezer, acompanha lá que a gente trouxe um conteúdo bem bacana lá. Só colocar lá, pessoal, Papo BIM, um podcast aí produzido pela Cadbin, se vocês quiserem aí acompanhar. O Wesley já participou também de um episódio. Enfim, tem bastante conteúdo legal lá. Obrigado pelo espaço aí, Emerson, para a gente poder divulgar, mas esse conteúdo que a gente tem lá, né, disseminar esse tipo de informação, acho que é importante para o mercado como um todo, né? E obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo aí de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que a gente trouxe. Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, pode perguntar para a gente. Que não tá no último slide lá, né? Tem meu e-mail, enfim, tem todos os acessos lá, mas a gente pode colocar aqui no chat também. Então, obrigado, Wesley, Nonato, se quiserem. Quero agradecer também, pessoal, né? Agradecer pela oportunidade, enfim. É fácil encontrar a gente também pelo LinkedIn, né, Paulo? Quem quiser aí, é só... Sim. Tá lá o Wesley Castelo, do jeito que tá escrito aqui, o do Paulo também. O meu também é Paulo A ideia, Timotino. né? É isso, agradecer mais uma vez a vocês aí, ao Marcelo, ao Neto, ao Paulo, né? Obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Muito bom. Né? Marcelo? E também agradeço aí a todos os participantes aí, né, que acompanharam aí o nosso evento, bastante perguntas legais. Estamos aí. Um evento muito, muito legal de acompanhar. Fiquei bastante feliz de também estar aqui contribuindo aí com o nosso BIM Infraestrutura. Novamente, muito obrigado, pessoal. E vocês já sabem, né? O pós-evento aí é no podcast ali, o Papo BIM? Certo, Papo Paulo? BIM. Falei certo? Papo BIM, isso aí. Então, aí. o pós-evento é no podcast ali da Cadbin, no Papo BIM. Então, com certeza ali vai sair um conteúdo deles muito bom e enriquecedor aí adicional ao nosso conteúdo de hoje. Novamente, muito obrigado, Paulo, Wesley e Marcelo, por comporem a nossa agenda de hoje, por estarem aqui na nossa agenda de hoje. A todos aí que acompanharam durante essa tarde, muito obrigado também pela sua participação. Tem gente aí que está com a gente desde a primeira semana, desde o primeiro dia de BIMWolf. Então, é muito bom ver a recepção de vocês aí desde o início. E nos vemos amanhã com o encerramento dessa edição. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal.